Saúde mental. Nos parece que nunca foi tão falado e ouvido sobre essa expressão. E se o assunto em si é de interesse da psicologia, o volume que se fala também muito cabe ao trabalho das psicólogas. Eu sou Cristina Ribeiro, assessora de comunicação do Conselho Regional de Psicologia, e quem está aqui comigo é a Soraya Marcos, e eu lhe convido, Soraya, para você mesma se apresentar para nós. Muito obrigada pelo convite, como psicóloga, eu fico muito honrada, em conversar um pouco sobre esse assunto de extrema relevância que é a saúde mental. Então, eu sou Soraya Marcos, trabalhadora da Rede de Saúde Mental de Belo Horizonte, militante do Fórum Mineiro de Saúde Mental, mulher preta, formada e graduada graças às ações afirmativas. Já que você já falou de onde você vem, onde você trabalha, eu já quero te pedir para você explicar, como que o Brasil lida com a questão de saúde mental, Você explicar para a gente quais são os serviços que a gente tem e como que eles funcionam. Então, o Brasil, a partir da Lei 10.216, que é a lei também reconhecida como a Lei da Reforma Psiquiátrica Brasileira, o Brasil se estrutura com os seus serviços de saúde mental substitutivos ao modelo manicomial. E dentro dessa estrutura tem o CAPS, que é o Serviço de Atenção Psicossocial, que é o serviço que veio para poder atender a crise, a urgência psiquiátrica. Tem a saúde mental, que acontece dentro das unidades básicas de saúde, que é um serviço muito importante também. Tem os centros de convivência, que também é um processo de tratamento, a partir da cultura, da arte, desse encontro com a cidade. Tem os serviços de urgência de criança e adolescente, que são os CAPSIs. Tem as unidades de acolhimento, temos os artes da saúde também, que também é um modelo de arte e de cultura para criança e adolescente. Então, a reforma psiquiátrica brasileira, assim, ela tem serviços robustos dentro da saúde mental. Dentro da cena de saúde mental, temos serviços robustos, capacitados, para poder atender esse público que demanda esse cuidado em saúde mental. Certo, bom, você falou em reforma psiquiátrica. Eu queria lhe perguntar, então, o que motivou o Brasil a fazer essa reforma psiquiátrica e a montar essa rede de atenção? Então, a reforma psiquiátrica brasileira foi uma resposta aos manicômios, ao modelo manicomial que existia, um modelo de violação, um modelo os de manicômios mesmo, Isso, de muita violência, onde que a dignidade da pessoa não era respeitada. E aí o Brasil faz essa construção a partir do modelo italiano, e com a vinda do psiquiatra italiano Franco Basaglia ao Brasil, faz essa discussão que já era fomentada, pelos trabalhadores, pelos familiares, por alguns usuários. E aí esse modelo de resposta é um modelo de dignidade, de respeito, com outro viés de cuidado, de um cuidado respeitoso, de um cuidado principalmente subjetivo, entendendo que cada sujeito é único na sua forma de se apresentar no mundo, seja ele com a loucura, seja ele com qualquer forma de se apresentar para as pessoas. Então, no Brasil foi feito, a partir da Lei 10.216, que é conhecida como a Lei Antimanicomial. Essa lei estabelece, esse cuidado que a princípio era substituir gradativamente os manicômios, e assim foi feito, reduziu-se muito. Hoje, no Brasil, são pouquíssimos manicômios, que ainda são usando o serviço, o dinheiro público, assim, O nosso modelo de tratamento é o modelo da RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, com os CAPs, como o serviço substitutivo, o serviço de urgência, o serviço de atenção psicossocial. Então, é uma rede robusta, é uma rede ética, comprometida com o sujeito, pensando nessa subjetividade e fazendo caber a loucura dentro da cena da cidade. Então, vamos trazer aqui para a nossa prática, Você fala do cuidado humanizado, e fala de todos esses serviços.
se eu tenho na minha casa alguém que em algum momento está tendo ali o que eu não estou identificando bem, né? Está me parecendo uma crise, uma crise de ansiedade, não sei. O que eu faço? É importante, assim, né? Eu falo que um bom sinalizador é o sofrimento do sujeito. Né? Então, onde que a pessoa apresenta algum ponto de sofrimento, algum ponto de incômodo, esse é o momento de procurar ajuda, né? E aí, nessa rede, eu já disse anteriormente, assim, a gente conta com os serviços de saúde mental, tanto de urgência, que é um serviço de porta aberta, e temos também os serviços de saúde mental dentro das unidades básicas de saúde, né? Então, a gente precisa entender, né, como que seria esse fluxo de atendimento e de cuidado. Se a gente está dizendo de um sofrimento intenso, de um sofrimento agudo, né, esse sofrimento vai ser tratado na urgência psiquiátrica, que são nos CAPs. Né? Então, para uma crise ansiosa grave, né, uma crise psicótica, né, esses sintomas, né, essa ocorrência vai ser tratada no CAPs. Agora, se o paciente ele está passando por um momento mais depressivo, também com uma crise ansiosa, né, mas que não tem essa gravidade do agudo, assim, sentindo essas crises de ansiedade, momento depressivo, ele pode ser tratado na unidade básica de saúde, né, que também é um serviço localizado no território desse sujeito, entendendo a complexidade, né, da sua saúde psicossocial, né, os atravessamentos sociais que esse sujeito está sendo submetido naquele momento. Né? Então, para criança e adolescente, também ele é atendido na unidade básica de saúde e, quando necessário, também no CAPzinho. E é importante trazer, assim, que a gente também tem esse cuidado com o usuário de álcool e outras drogas. Né? O usuário de álcool e outras drogas, ele também é atendido dentro da rede de atenção psicossocial, que a gente entende que é um caso de saúde e não de polícia. Né? Se a pessoa está adoecida, se ela está fazendo uso problemático de álcool e outras drogas, ela também pode ser cuidada e precisa ser cuidada dentro da nossa rede de atenção psicossocial. Se eu não sei, né, eu não sou psicóloga, então se alguém dentro da minha casa ali, alguém próximo a mim ou no trabalho, está tendo ali algum tipo de crise que eu não vou saber exatamente o que é aquilo, eu entendi que eu vou primeiro para uma unidade básica de saúde. Né, assim, quando você fala, talvez algo mais agudo no CAPS, mas se eu não tenho esse conhecimento, né, se isso é agudo, o que não é, o caminho é a unidade básica de saúde. Eu tenho um serviço público, né, gratuito, para eu levar essa pessoa querida minha. Então eu vou talvez tentar ser um pouco mais didática assim, nesse sentido, né? Porque às vezes confunde mesmo o que seria um caso agudo ou um caso grave. Obrigada, né? Eu acho que é importante a gente pensar. A unidade básica de saúde, ela é o serviço de porta de entrada, né, do SUS. Ela vai fazer esse acolhimento para os casos que não são agudos, né? Que não está em franco sofrimento. Então, no momento, a pessoa não está em franco sofrimento, mas ela identifica um incômodo ou uma tristeza mais acentuada que vem acontecendo ao longo do tempo. Essa pessoa, ela tem uma demanda para a saúde mental da psicologia do centro de saúde, né? Agora, se ela tem uma crise intensa, né? O que eu disse, assim, que o ponto de sofrimento da pessoa tem que ser um bom orientador pra gente, né? Então, se a pessoa está em franco sofrimento, ela está numa desorganização, ela está numa desorientação, né? Esse é um sujeito que precisa ser encaminhado para o CAPS, que é um serviço também de porta aberta. Né? Então, avaliando, assim, a gente pensando no sofrimento desse sujeito, dessa pessoa, ela vai ser ou atendida na unidade básica de saúde, se isso não for agudo, e se for um caso agudo, né, de uma crise, ela vai ser atendida no Centro de Atenção Psicossocial, que são os CAPs. E aí, Soraya, para encerrar, né, encaminhando aí de tudo que você está me dizendo, eu queria falar sobre a loucura. Né? E eu queria falar sobre a existência, né, de todos esses transtornos, da loucura em si, do estigma sobre isso. Você que trabalha há tanto tempo com esse assunto, né, na luta antimanicomial, eu queria que você falasse, né, para a gente desmistificar de uma vez por todas a loucura. Um assunto tão importante assim, né, Cris? E aí, a desinformação, eu acho que ela é uma grande vilã.
assim, né, nesse sentido, porque ela também atrapalha esse processo do cuidado. Historicamente, né, a loucura nunca foi vista com bons olhos, né? Assim, no início do século, eram vistos como pessoas que poderiam trazer divertimento, que ficava ali nas cenas da cidade. Depois, por um tempo, a loucura ela ganhou um status mais criminalizatório, assim, né? É uma questão de periculosidade para algumas pessoas. E aí foi criando esse cenário onde que as pessoas não podiam dizer do seu sofrimento, né? Porque seriam punidas. Porque eram punições, né? As pessoas eram raptadas, encaminhadas para o manicômio, para os hospícios, e ali ficava ad eterno. Então, com o tempo, né, com a reforma psiquiátrica brasileira, né, com esse assunto em pauta, foi possível de trazer para a cena da cidade esse adoecimento, né, que acontece com as pessoas e que está todo mundo sujeito a acontecer, assim, mas que ela é muito possível, né, ela cabe na cidade, ela tem tratamento, ela tem que ter cabimento, ela tem beleza, né, não no sentido da beleza do sofrimento, né, mas na beleza das questões que acontecem, como que as pessoas se colocam no mundo, porque isso também é do sujeito, né? E como que as pessoas vão lidando com as suas diferenças dentro das suas famílias, né? E isso é importante porque a reforma psiquiátrica, ela traz isso, né? Desse cuidado no território, desse cuidado em parceria com a família, né? Então vai entendendo que os aspectos de adoecimento, ele é múltiplo, assim, né? A gente não pode pensar a loucura sem pensar, né, as construções sociais, sem pensar os atravessamentos sociais, sem pensar o racismo, né, sem pensar no patriarcado. A gente não consegue pensar uma saúde que ela seja integral, uma saúde mental, se a gente não pensar os atravessamentos, né? E aí, quando a gente traz a loucura, a gente também, né, coloca em pauta todos esses atravessamentos que são esses adoecimentos, né? Então, vários estudos mostram que as pessoas pretas, moradoras de periferia, são as pessoas que são mais acometidas por adoecimento mental, né? O número de suicídios dentro da população negra também é muito maior do que dentro da população branca, né? O adoecimento mental de mulheres é muito maior do que dos homens, né? Então a gente tem que pensar quais são os atravessamentos que vêm matando e adoecendo essas pessoas, né? Então é necessário, é importante discutir sobre a saúde mental, mas não é despregada, né, das outras pautas, assim, que é tão importante. Então, dizer de saúde mental é dizer, né, de um reflexo social que está colocado, que está imposto, e como que a gente precisa discutir isso. Que bom, Soraya, que bom que a gente está aqui hoje falando sobre saúde mental. Eu te agradeço muito, tá, por ter explicado tão bem e ter desmistificado também a loucura, né, e trazido com tanta tranquilidade, com tanta importância. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade e o espaço. Obrigada, Soraya. Bom, esse foi um episódio do Psicologia em Pauta. Eu sou Cristina Ribeiro, assessora de comunicação do Conselho Regional de Psicologia, que há 50 anos atua em favor da saúde mental e dos direitos humanos. Muito obrigada.